conseguiu aqui, aí silencia aí, né? Fala pessoal, estamos no ar! Boa noite a todos, é muito bom ter vocês todos por aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma Live Case Fundace, que é uma atividade de prática do MBA USP em gestão estratégica. Gente, hoje a gente tem o privilégio de receber uma empreendedora que tem uma ampla experiência em inovação educacional e uma trajetória invejável do ecossistema de startups, não só daqui de Ribeirão, mas região e nacionalmente. A gente vai falar com a Cris Miura. A Cris ela é sócia-diretora da EdTech Pontui. A Pontui venceu o SW Education de São Paulo e o Founder Institute, que é o maior programa global de aceleração de startups. Já passou por importantes programas de aceleração, como Sevna Startups, Pluriaceleradora, Inovativa e We Impact, que é o braço de investimentos da Microsoft no Brasil para Female Founders. Olha só que chique. Em 2019, a Pontui foi reconhecida pela Liga Insights EdTechs, da Liga Ventures, como uma das principais EdTechs do país. A Cris ela é pós-graduada em Teorias Linguísticas pela Unesp de Araraquara e em Tecnologia Educacional pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é apaixonada pelo poder que a educação possui para transformar a vida das pessoas. O que é a Live Case? A Live Case é um estudo de caso com dados e problemas reais e funciona assim. A Cris vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória empreendedora, vai destacar os desafios e aprendizados que ela teve na jornada até agora. Em seguida, a gente vai abordar um problema de gestão pelo qual elas estão passando e esse problema está diretamente relacionado ao último módulo que a gente teve, que é o módulo de estratégia, o módulo de estratégia do nosso MBA USP em gestão estratégica. E o objetivo é o quê? É que os alunos tenham contato com questões estratégicas concretas, para que eles possam analisar os cenários e os desafios que são enfrentados por empresas inovadoras, como é o caso da Pontui. E ao final da apresentação, os alunos vão se reunir em grupo, eles vão identificar as causas raiz do problema e vão propor soluções estratégicas. É um trabalho, na realidade, é um verdadeiro trabalho de consultoria aplicada. Então, isso vai servir para proporcionar uma experiência prática e interativa para essa galera que já está chegando aqui. Tem um monte de boa noite, o pessoal falando, chegando na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Bom, então, sem mais demoras, eu quero trazer a nossa convidada aqui, Cris Miura. Cris, boa noite. Cris, é muito bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Boa noite, Fred. Me escuta bem? Opa, perfeito. Show de bola. Gente, muito boa noite. Feliz de estar aqui com vocês. Agradecer ao Fred pelo convite. Dizer que para mim é uma grande honra poder partilhar e compartilhar com vocês aqui, né, um pouquinho da nossa trajetória, da minha trajetória. E, como eu sempre digo, momentos como esse eu aprendo muito também. Então, vamos, que a gente tem aí um tempinho para poder trocar uma ideia agora nesses próximos minutos. Vamos aproveitar, então. Cris, como o empreendedorismo chegou até você ou como você chegou até o empreendedorismo? Conta essa história para a gente. Massa. Fred, eu falo que todo empreendedor ou empreendedora tem uma questão ali de incômodo, né? A gente olha para alguma coisa ou para algo, para alguém e fala, meu, isso não está certo. Eu sou professora de formação, então atuei em escolas de educação básica, pública particular por mais de 15 anos. E eu vi um desafio ali que era melhorar a capacidade de escrita dos alunos, né? Escrita hoje que a gente vê com tantos desafios, tantas dificuldades. E a partir disso, eu tive ótimos resultados, pensando em perspectiva de Enem, abri um cursinho de redação e em menos de um ano a gente já estava ali com mais de 300, 400 alunos que girando, né, no nosso cursinho, e falei, putz, cara, isso dá jogo para ser mais do que uma franquia, que aí vem nascer a EdTech, que eu vou falar um pouquinho sobre ela. Mas foi muito nesse lugar de incômodo mesmo, de saber que a gente consegue olhar para algo e falar, meu, como que eu faço isso de uma outra forma, sabe? Bom, você escolheu logo um problemão, né, que está envolvido com educação, né? A gente tem uma deficiência muito grande já há anos, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, a gente ouvia falar, o Brasil é o país do futuro, e a gente ouve até hoje, o Brasil é o país do futuro não chega. E a gente tem desafios enormes na educação, né? E você escolheu logo um problemaço para resolver. Como é que você encarou isso? Putz, será que eu vou dar conta? Isso aí não é muito grande. Como é que você começou a trabalhar com isso pequenininho? Conta para nós. Eu acho que está muito conectado empreender está muito conectado ao que te impacta, assim, o que você acredita, né? Dentro de um lugar muito
individual, tá, gente? Nada genérico nisso. Não é, então eu preciso, se eu acreditar, eu já posso aprender. Não, a gente sabe que não é bem assim. Mas está muito nesse lugar. E educação, para mim, literalmente é onde eu acredito que o país sai do lugar, sabe? Que as pessoas começam a se transformar, que a sociedade começa a evoluir de uma forma muito resumida aqui. E quando eu vi que dentro especificamente de onde eu atuava, né? A gente está falando ali que a gente está em últimos lugares no PISA, a gente está falando em queda na perspectiva de leitura, a gente está falando em deficiência na perspectiva de raciocínio lógico, tantos outros pontos, eu vi que tinha sentido trazer uma solução que pudesse não só impactar de forma local, que era o que a gente fazia já, né, eu e meu sócio, mas também que pudesse abranger de forma nacional. E aí, só fechando esse raciocínio, eu falo, óbvio que todas as áreas têm seus desafios, mas educação e saúde, cara, no Brasil é um lugar que tem muito desafio. E, consequentemente, para quem empreende, tem muita oportunidade, né? No bom sentido, eu estou dizendo. No sentido de querer transformar. Então, quando eu olhei e vi, falei, meu, é aí. E por que a escrita? Porque ao longo dos meus 15 anos atuando em sala de aula, eu vi muitos alunos, muitos jovens, conquistando o sonho mesmo de ser o primeiro cara da família, entrar numa universidade por conta da redação. Então, não sei se, bom, enfim, né, a grande maioria aqui deve saber, mas a redação do Enem, por exemplo, ela corresponde a 20% da nota. Em determinados vestibulares, ela tem peso 4. Então, assim, não é simples, única e simplesmente, que já é muito, né, atuar no desenvolvimento da escrita do aluno, da criança, enfim. Mas é falar, cara, eu participei do sonho desse cara, sabe? Eu consegui ajudá-lo a chegar onde ele queria. Então, acho que esse é um ponto que foi que primeiro me motivou. E o segundo ponto, não tinha solução no mercado. Então, quando eu olho lá para 2014, que o sistema de ensino, os grandes players de mercado estão trazendo ali soluções do uso de tecnologia, você não tinha solução para produção escrita. E a hora que eu via, eu uniu a vontade, né, com a possibilidade. Então, era muito essa vontade de fazer acontecer, e ao mesmo tempo era um mar assim, azul, não tinha, praticamente não tinha concorrente na época. Muito bom. Agora, esclarecendo para a gente em detalhes, qual o problema exatamente a Pontui resolve e como ela resolve? Perfeito. Quando a gente começa B2C, focado em alunos de pré-vestibular. Então, qual que é o nosso objetivo? Contribuir para que ele melhorasse na produção escrita. Então, o aluno que estava ali tirando 600, 700, 700, pontuação, né, na nota do Enem, que ele pudesse aumentar essa nota. Então, a gente nasce B2C em 2018, 17, depois 18. No final de 2018, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente pivota, ou seja, vai para o mercado B2B e aí começa a atender escolas, ou a gente teria que levantar muito dinheiro para poder seguir no B2C. B2C, quando eu estou falando lá em 2018, ou seja, a venda para o usuário final era muito caro, até hoje, mas na época era muito ainda. Quando a gente faz essa virada 18 e 19, a gente sai numa matéria da Folha de São Paulo e a gente tem o nosso primeiro cliente B2B. Então, de 2019 até hoje, que é até a gente fazer o exit, nós somos B2B, a gente vende para escolas. Por que as escolas nos procuram? Porque ela não tem operação, ela não tem processo, e ela não tem metodologia específica para o desenvolvimento do aluno. Então, imagine aquela escola que ela tem 3 mil alunos, e toda semana os 3 mil alunos fazem redação. Ela não consegue corrigir, ela não consegue fazer gestão de nota, principalmente ela não consegue fazer gestão de dados. Então, o que eu faço? Eu entro com a plataforma dentro da escola, todo o processo de produção é via plataforma, o aluno escreve mesmo, manda para a plataforma, a gente faz o processo de correção, hoje com inteligência artificial e também com a equipe de corretores, e devolve a atividade para a escola, para o aluno. Então, a escola, ela tira a operação, ela reduz custo, tira a operação, escala o processo, melhora a qualidade e o principal, impacto o aluno, né, que ele aumenta a aprendizagem. Então, imagine que a operação de produção escrita da escola inteirinha, a gente absorve essa operação inteirinha. Ô, Cris, eu fico imaginando, isso aí vai lá para frente vai acabar impactando no que a gente vai falar com relação ao problema. Mas eu fico imaginando, você começando um negócio, por que você não foi atrás de começar um negócio tradicional? O que te levou a pensar numa startup? Você já sabia o que era startup? Como é que você chegou nesse ponto? Não tinha nem ideia. Em 2014 para 15,
foi quando, eu vou falar por Ribeirão, tá? Foi quando o Ribeirão Preto começou a se movimentar muito, a respirar, a trazer esse conceito de startup através do Supera Park, enfim. Foi quando a gente começou, né, a ter alguns movimentos, e foi muito forte, começaram os open calls, começaram os encontros, os eventos. E por que eu decidi ir para um processo que até eu não, zero, gente, não conhecia nada, tá? Do que com o método tradicional. Porque eu acreditava que eu podia impactar não só de forma local. Eu tinha que impactar isso, eu acreditava que a gente podia impactar isso, tanto que é hoje, né? A gente conseguia impactar isso de forma nacional. Só que, considerando os processos e a forma como um negócio tradicional de fato né, enfim, sem julgamento nenhum, a gente via que não ia dar, a gente precisava de base tecnológica para poder escalar. E aí eu falei, putz, cara, como que eu faço isso em um negócio tradicional? Franquia vai demorar muito tempo e não era minha pegada. Eu não queria um negócio físico, porque eu sempre acreditei no digital, mesmo quando as escolas nem imaginavam que era isso. E aí foi quando eu começo a me envolver no ecossistema de startup. E aí eu vou para quem não conhece o Startup Week, que é um evento que acontece, começa numa sexta-noite e acaba num domingo, às 6 da tarde, direto, você dorme no lugar. E a gente venceu. Eu falei, tem muito jogo aí. Então, isso que eu estou fazendo local, eu consigo fazer de uma forma escalável. Então, foi muito nesse lugar. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de números, em 2017, a gente tinha 117 alunos, porque eu era B2C, tinha corrigido ali mais ou menos 1.000 redações. Esse ano a gente vai bater mais de 3.000 escolas, mais de 300 mil alunos, mais de 1 milhão de redações. Mais de atividades, no caso, não só redações. Então, assim, pensando muito nesse processo de como eu uso tecnologia para otimizar processos, escalar processos, e isso tudo com um time de 22 pessoas. Um time bem enxuto. Então, é muito nesse lugar. Os seus clientes são escolas públicas, particulares? José, a gente começa no privado. Até o ano passado a gente era 100% privado. A partir desse ano a gente entra nos municípios. Vão ser mais de 70 mil alunos dos municípios. E Cris, me diga uma coisa. Eu estou pensando aqui, startup, a gente precisa do modelo de negócio repetível e escalável. Como você consegue repetir e escalar uma coisa que, no primeiro momento, parece tão manual, tão artesanal, vamos dizer? Eu acredito que isso pode ter sido uma barreira, um desafio, talvez. Não sei foi o que eu mais ouvi, Fred. Porque o cara falava assim, mas peraí, quantos textos um professor corrige? Então, se você tiver X texto, parará. O que eu sempre usei, qual foi o meu discurso no começo, que é o que realmente eu acreditava e acredito até hoje, tá? Quando eu tô falando de prestação de serviço que encapsula tecnologia, eu acredito até hoje. Você não vai de um modelo manual, vamos dizer, né, analógico, para um modelo 100% digital. Para escalável. Primeiro você vai passar por um modelo replicável. O que significa ser replicável? Ainda ele vai ter etapas do processo que vão envolver tecnologia, mas boa parte desses processos vão ser manuseados, vão ser realizados por seres humanos. Depois dessa fase, aí sim você vai para um processo 100% automatizado, enfim. E é uma escolha, em muitos momentos, necessária, porque startup não, a não ser que ela levante muita grana, e aí, enfim, né, envolve ceder muito cap table, enfim. Mas, do contrário, cara, você não vai ter dinheiro para poder, porque você não consegue, você não tem braço, você não tem conhecimento, você não tem validação para poder 100% automatizar. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Antes, qual que era a nossa métrica? Um corretor, uma pessoa, um professor, corrigia um texto em 37 minutos. Isso lá em 2018. Quando eu venho para 2020, que vem pandemia, isso já está indo para cada 10 minutos. Então, um professor, ao invés de 37, ele gastava 10 minutos. Hoje, com inteligência artificial, a gente chegou em 2 minutos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não saí de 37 minutos para 2 minutos. Eu saí de 37, aí vai para 20, para 15, para 10 e 12, que eu estabilizei, recomecei a replicar, aí eu sabia. Bom, se um texto 10 minutos por hora, o cara vai corrigir de 5 a 6 textos, então ele vai ganhar tanto, então eu sei quantos corretores eu preciso, conforme cada texto entra. Aí depois eu vou para o uso de inteligência artificial. Então foi muito nesse lugar de algo que era analógico, que se torna replicável, que depois se torna automatizado, e ali 100% digital. Então acho que foi muito nesse caminho de ir testando, né, Fred? Porque senão é teste em cima de teste, aí é reclamação de usuário, enfim, tudo que a gente já sabe que acontece. Mas muito teste também.
Bom, antes de a gente entrar no problema, como é que está a Pontui hoje? Você falou que você fez a saída, né? E diz para a gente o que evoluiu e como é que ela está hoje. Massa. A gente começa, né, em 2017 B2C, fica 2018, 2019 a gente vira B2B. 2020 vem pandemia. E aí um ponto importante, a gente nasce captando investimento. É um tipo de negócio que você precisa trabalhar com volume, porque a margem é muito pequena. Então, você precisa, todo o dinheiro que entra, você vai estar ali no negativo, porque você reinveste na tecnologia, né? A gente nasce captando investimento. 2020 a gente entra, a Microsoft investe na gente, e aí é onde muda muito o nosso modelo de negócio e muda muito a nossa tecnologia. Porque a gente começa a ter um negócio que antes era encapsulado por tecnologia, ou seja, tinha tecnologia em algumas partes, aí eu começo a ter 100% a venda, pelo menos digital. Isso acontece em 2020, 2022 a gente volta a levantar a rodada. Nesse momento, de 22 para 23, um grande player do mercado, a editora FTD, ela abre um programa de inovação para poder absorver novos negócios. E a gente entra com o intuito de receber investimento, mas acaba que tem muita sinergia no nosso portfólio, e aí a gente recebe, né, a proposta de ter a saída, e a gente decide em 2023 para 2024, né, foi recente isso, a gente faz essa virada. Então, foi de 22 para 23 negociação, 23 para 24 a venda, e agora de 24 para 25 a gente está integrado. Hoje a FTD é um dos maiores players do mercado, né? A gente está falando de mais de 3 milhões de alunos, mais de 6 mil escolas, e a gente acopla hoje, a gente é uma unidade de negócio, por isso que eu estou como diretora, a gente é uma unidade de negócio dentro do grupo FTD. A FTD é uma potência, né? Ela é uma das maiores editoras do país, ela é muito reconhecida em livros didáticos, né? Uhum. E acho que faz parte... Didáticos, e no município é ela quem domina, assim. Que bacana, parabéns, que legal, que legal. Mas... É um orgulho, né, de ver o filho crescendo assim e indo para o mundo, né? É o barato, né? Eu acho que é da empresa, né, do empreendedor, é você criar um negócio que depois vai ficar maior que você, né? Não é mais a empresa da crise, é um negócio que vai caminhando sozinho, né? E que você vê impactando a vida. Aí você começa a ver um negócio que impacta a vida não só do usuário, não só de quem está na ponta, mas de quem está dentro da empresa, sabe? Isso é muito massa. Porque aí você começa a ver o quanto que ela entrega valor também para um negócio que tem 120 anos. A gente entrou numa empresa que tem 128 anos. A gente tinha 7. Então, assim, a gente tem... Na época que a gente entrou, a gente estava com 28 funcionários. A empresa tem mais de 400 funcionários. Então, assim, é um desafio grande, mas, ao mesmo tempo, é extremamente prazeroso você ver toda a jornada, né, de um extremo ao outro, de tirar um negócio literalmente do zero e fazer a saída. Muito bom. O Emerson está perguntando aqui, vocês vão vender para o município por licitação? Como é que funciona essa participação para vocês com o B2C, né, do governo? Isso. No governo, aí vai depender muito do edital, cara, porque aí quem faz a frente é o comercial da FTD. Mas existem várias possibilidades, e aí a FTD ela entra dentro daquilo, obviamente, né, que faz sentido. A gente tem concorrente, quando a gente fala de área pública, a gente tem um concorrente direto, que é a Letros, que hoje é uma das maiores também, e quando a gente vai para o mercado privado, a gente tem mais 3. Então, no mercado público, 1, no mercado privado, a gente tem mais 3. Mas depende muito, depende do município, cada um trabalha com um tipo de contratação. Muito bom. E até estão comentando aqui que a editora FTD faz parte do grupo Marista, né, que eu ia comentar, tem escolas, administra PUC, é um grupo bem reconhecido. É um grupo bem robusto, Legal, que legal, parabéns. Bom, a gente vai começar, então, a entrar no nosso problema, então prestem bastante atenção. O que é o problema da crise? É um problema que está atormentando muita gente atualmente, né? Como é que a gente começa a extrair algo de útil em inteligência artificial generativa em processos que hoje são feitos por pessoas, né? Basicamente por humanos? Então, o trabalho de vocês, com base nisso que a gente está apresentando, dentro daquele contexto, apresentar a ferramenta de identificação de causas raiz, pegar as causas raiz e fazer um mini planejamento estratégico de como a Cris pode fazer para integrar a IA generativa em processos atualmente executados por humanos. Esse é o problema, é isso que vai guiar vocês. Pô, Cris, é fácil, põe a IA e está funcionando, acabou. Qual que é o desafio nisso?
Ai, se fosse assim, né? Nossa, não tava com todos os cabelos brancos, mas vamos lá. Eu falo que a IA generativa, não só na educação, obviamente, mas para a gente, a educação está sendo uma disrupção mesmo. Então, não é uma inovação incremental, uma disrupção. E justamente porque a gente está chegando no nível de personalização, de acurácia de dados absurdamente no detalhe. Assim. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Como eu disse para vocês, um texto hoje, se eu tiver que colocar para um ser humano, ele vai demorar de mais ou menos de 10 a 12 minutos para corrigir. Com IA, no nosso tempo maior, a gente está gastando 2 minutos e, naturalmente, isso vai reduzir conforme a gente for fazendo mais, tá? Então, a ideia é que seja em segundos. Quando eu estou falando de custo, que aí o corretor ele ganha por correção, como, sei lá, oferta e demanda, né? Então, tem a necessidade, ele é um freelancer que vai corrigindo os textos e vai ganhando. Uma média de 2,25 que ele ganha por texto corrigido. Então, um texto que ele corrige, ele ganha 2,25. Ou seja, o meu custo é esse direto com o corretor. Quando eu vou para IA, esse custo ele reduz bastante. Vou chegar ali em 30, 40 centavos. Só que existe um grande desafio, porque, primeiro, aquela velha história de time de mercado, né? Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Todo mundo sabe que robôs operam pessoas com um nível altíssimo de acurácia. Mas ainda é difícil você se sentir confortável. Você vai fazer uma cirurgia, entra na sala de cirurgia e só vê robô. Dificilmente você vai se sentir confortável, embora você saiba que o nível de acurácia é médio de um ser humano. O mercado, né, considerando, enfim, vocês já devem ter visto um pouco sobre isso, né, a curva de adoção de novas tecnologias, até o mercado conseguir se adaptar e entender que é tão boa quanto, que a gente consegue entregar, e não é porque é mais rápido que é de péssima qualidade. Então, eu tenho o primeiro desafio, que é como que eu lido com esse usuário, com esse cliente que sempre recebeu de um jeito, sempre recebi, e agora eu tenho que mostrar. Obviamente, a gente mapeia objeção e tudo mais, mas que ainda precisa educar esse mercado, porque ele precisa literalmente entender que é uma nova tecnologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como que eu lido, como que eu vou estabelecendo processos até junto com os próprios corretores, porque, naturalmente, para muitos corretores a gente vai conseguir realocar a mão de obra e outros a gente está trazendo outras oportunidades. Mas é óbvio que, né, existe todo um discurso de substituição de mão de obra, que não é o nosso intuito, pelo contrário. A gente vem trazendo pensando em várias possibilidades para poder ajudar, para poder contribuir na jornada do professor. E um terceiro ponto, né, posicionamento de mercado. Quando a gente está falando de IA generativa, a gente está falando de uma tecnologia que, naturalmente, não é na Pontui, não é na FTD, não é no Brasil, que ela está em pesquisa, porque é algo muito novo. E como que uma corporação, como que uma empresa privada, ela lida com o fato de que sim, talvez eu vou ter que investir e vou ter que esperar para ver se vai dar resultado ou não, porque é pesquisa. Não, ela não é um produto que eu já lanço sabendo qual caminho que esse produto vai seguir. E por último, é cultura. A gente nasce, né, como prestação de serviço, a gente nasce gerindo pessoas e criando processo para pessoas. Agora não. Agora eu crio processos para uma máquina. Antes o meu sistema era 100%, o nosso sistema é 100% nosso, eu lido com todos os bugs, todos os problemas. Agora não é mais. Se der algum, a gente hoje está usando a Gemini, a gente tem um projeto grande com a Google. Se der algum bug na Gemini, eu sou refém, porque eu tenho que esperar eles corrigirem. Então, assim, são vários desafios em várias áreas, desde o posicionamento da empresa com relação à comunicação, né, na perspectiva trabalhista, do ponto de vista de cultura interna, do ponto de vista de novo negócio, como, por exemplo, como eu sei que a eficiência operacional ela me traz, mas como que eu gero novas receitas de maneira que elas se tornem sustentáveis, considerando que eu tenho um mercado ainda muito incipiente, um mercado que ainda tem muita dificuldade de entender, e que é natural, a eficiência disso. Então, a gente está aqui perdendo algumas noites de sono, tentando entender um pouquinho esse macro, né, que eu passei aqui para vocês. A gente fica cada vez mais dependente da tecnologia, né? Criança, a gente tinha que decorar os números de telefone, senão se ficasse em algum lugar e precisasse ligar, você não ligava para ninguém. Hoje em dia, você não sabe o número de ninguém, né? Nem de família, tá tudo no celular. Assim, a gente vai usando o nosso cérebro para outras coisas. E eu vi recentemente uma pesquisa da Microsoft, não sei se você chegou a ver, que o uso excessivo de inteligência artificial generativa está fazendo as pessoas perderem um pouco de senso
crítico, né, de raciocínio, porque estão tudo por conta da máquina, né? Ô Cris, a gente que está na educação, a gente sabe, né, embora muitas vezes a gente não possa fazer nada, porque a resposta está certa, a gente sabe que aquilo lá foi gerado com uma inteligência artificial, né? Mas ela não é perfeita, como você falou, ela ainda está em pesquisa, né? E a gente vê, principalmente na pesquisa, a gente que está orientando TCC ou está até fazendo pesquisa, como eu faço pós-graduação, você não pode confiar. A inteligência artificial, né, para quem não sabe, ela inventa referências, né? Ela sempre inventa coisas que não existem. Isso aí pegou, já era, né? Mas enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre qualidade. E aí eu vou trazer a pergunta do Flávio aqui. Hoje, como é que é feito o controle de qualidade da correção de vocês, né? E que desafios você vê em fazer o controle de qualidade na correção com inteligência artificial, por exemplo? Legal. Ô, Flávio, eu vou te responder. Grande parte das minhas respostas vai ser como é e como vai se tornar, tá? Porque está em transição. Como é? A gente espelhou o método do INEP, tá? Então, o INEP, quando ele faz a prova de redação do Enem, ele tem a redação ouro, que são textos que são enviados para os professores, eles não sabem que são textos gabaritados, e aí ele faz o processo de correção e a gente não chama o que tem de discrepância aceitável, discrepância não aceitável. Então, a gente faz por amostragem, e aí eu consigo identificar se aquele corretor está dando padrão de qualidade, se ele está acima, se ele está abaixo, enfim. Com IA, não. IA é uma outra conversa, porque eu estou falando de prompt. Então, enfim, eu vou falar pensando em nivelar, tá? Para quem não sabe, um prompt, quando a gente dá para uma IA generativa, é um comando. É um comando que você vai dar. O ponto principal da IA generativa não é o que ela responde, é a pergunta que você faz, porque é nela que está o grande desafio, né? No prompt, eu consigo... Aí, Flávio, eu consigo, assim, vou te dizer, um nível... Eu não vou dizer infinito, mas óbvio, né? Mas eu tenho muitas variáveis. Então, vou dar o exemplo do que o Fred falou. Quando ele está falando que ela pode alucinar, que é um verbo que a gente usa, eu tenho um nível de criatividade que eu posso estabelecer. E esse nível de criatividade, por exemplo, pode dizer para ela que ela vai buscar de um determinado repositório, que pode ser o que eu cedi, ou posso abrir a um ponto dela buscar em qualquer base de referência. Então, quando a gente está falando de IA generativa, a gente hoje consegue fazer toda a parte de análise de qualidade de forma muita acurácia, de forma muito rápida, direto no prompt. Então, se de repente eu identifico, por exemplo, vamos pegar o Enem, 5 competências, 0 a 200 cada competência, 1.000 pontos no total. Putz, na competência 1, no aspecto tal, ela está me trazendo resposta errada. Eu mudo o prompt, ela já regulariza. O que, se eu tivesse que fazer com o time de corretores, eu teria que ter o processo de formação. Ok. A Carolina está perguntando qual é a formação dos profissionais que trabalham na Pontui hoje, são todos professores, e quais as forças que você vê, vantagens competitivas que vocês têm perante o mercado, Cris? Legal. Carol, todos são professores e precisam ser licenciados em letras, porque eles têm um processo seletivo. Se eles não forem licenciados, eles não entram. Diferente de outras plataformas que aceitam de outras áreas. Um ponto importante nesse processo seletivo, né, que é a certificação. Por quê? Quando a gente está falando de grade de correção e quando a gente está falando de língua portuguesa, que eu sempre falo, né, se não fosse necessário ser professor, qualquer um que é falante da língua portuguesa conseguiria ou dar aula ou corrigir um texto, e a gente sabe que essa premissa não é verdadeira, né? Então ele precisa ser. Onde que é a nossa principal força, e eu falo que isso com tranquilidade, tá? A nossa capacidade de tornar metodologia em tecnologia. Vou te dar um exemplo. A gente identificou que quando o aluno ele vê o que está errando no texto e ele escuta a explicação, ele aprende 5 vezes mais do que quando ele só lê, né? Quando ele tem ali as marcações. Então, imagine o seguinte, você me manda um texto aqui da pós, uma lauda ali de 30 linhas, eu corrijo escrevendo e te devolvo. Você vai ter um nível de aprendizado. Você me entrega, eu vou pegar o seu texto, eu vou colocar, digitalizar, colocar ele na tela do meu computador, vou gravar, eu explicando e gravando em cima do texto. Isso eu aumento em 5 vezes o seu aprendizado. A gente é a única, até hoje, plataforma no país que grava a correção da redação. Cris, mas cada texto que chega, vocês gravam dentro esse é um dos planos, tá? A gente tem vários planos. O plano premium, que a gente chama, é isso.
O professor, para cada texto de aluno que ele recebe, ele abre o texto na tela, aí a gente faz tecnologia Screencast, grava a voz dele e eu gravo a tela. O que o aluno recebe? Ele recebe a imagem, mas ele recebe um vídeo com o professor explicando. Então, esse diferencial que está muito conectado à nossa capacidade de usar tecnologia para potencializar a metodologia, no mercado ninguém faz, só a gente. Muito legal isso, né? Eu não conhecia esse estudo, muito interessante isso, né? De você aumentar a capacidade de aprendizagem com mais de um... Na verdade, você está acessando mais de um sentido, né? O visual é um sentido, muito interessante. Se tivesse como pôr um gosto ou um cheiro na correção, talvez até... Eu falo que é como se fosse um plantão, Fred. Parece que o professor está do lado explicando. Muito legal, muito legal. Aqui estão perguntando para a gente como vocês optaram pelo Gemini. O que levou vocês? Por estratégia de negócio. Porque quando a gente entra para dentro da FTD, a gente faz a limpeza, né, a saída de todos os outros investidores. Então, em 2023, a gente deu retorno, né, pagou todos os investidores que estavam no nosso cap table, e aí a gente zera, né, não tem necessidade mais de usar a ferramenta Microsoft, que até então a gente tinha. E a gente optou por uma estratégia de negócio mesmo, já por ser parceiro da FTD, e para a gente entender que também a solução, do ponto de vista de leitura de OCR, de plágio, a gente entendeu que faz mais sentido que a Microsoft. Legal. Bom, então, condensando o que você falou até agora, de desafios, pelo que eu anotei aqui, credibilidade dos clientes, preservar a mão de obra, posicionamento de mercado, cultura sobre os processos, a dependência dos fornecedores externos, né, porque na realidade um pouco da tua mão, e o controle de qualidade, né? Bom, e aí... Só isso. Só isso. Para esticar o da galera. E a proposta, hein, gente? Vamos escrever bonitinho. Isso aí, o melhor vai para a Cris, hein? Bom, estão perguntando aqui para a gente por que, né, vocês decidiram, então, fazer essa migração, essa mudança. É um movimento natural do mercado? Como é que você enxerga isso? Massa, ótima pergunta. É um movimento natural do mercado, mas é principalmente pelo nosso contexto educacional. A gente está falando de um país com 47 milhões de alunos. A gente está falando de um país que só de professores eu tenho 2,5 milhões, espalhado, né, em diversas localidades, com diversas realidades. Isso diretamente precisa de processos escaláveis. O que a gente validou ao longo desses 7 anos, né, de existência? Quando a gente vai com trabalho com professores, com corretores, a gente tem um processo que ele é replicável, mas quando eu começo a trazer um nível de escala maior, eu vou precisar de mais tecnologia. Então, aí ela entra porque ela vai reproduzir a qualidade do corretor, só que eu vou conseguir fazer isso de forma escalável, como, por exemplo, para 1 milhão, 2 milhões de alunos de forma simultânea, com qualidade, sem perder, que para a gente é o principal, que é o aprimoramento pedagógico. Mas um foco muito grande está na nossa capacidade de entregar com qualidade, educação de qualidade para o país mesmo, né, para todo mundo que se diz estudante do nosso país. É um ponto importante, tá? A gente vem pesquisando IA desde 2019. E a Generativa ela vem muito nesse último ano e meio, mas a gente já vem olhando para a inteligência artificial já desde 2019. E até então ela estava muito centrada em universidade. Então precisava de muito repositório, precisava de muita... Enfim, era outro processo. A IA generativa não. A gente tem um nível absurdo de disrupção a ponto de eu poder escolher no mercado qual eu quero usar, que era algo inimaginável há, 2 anos atrás. Então, não é só a nossa necessidade, mas também a possibilidade agora da gente conseguir, entendeu? Perfeito. Eu vou mesclar dois comentários. E lembrando que a gente recebe várias perguntas, a gente precisa fazer um filtro aqui para encaixar dentro do nosso contexto e perguntas especificamente para a gente identificar as causas raiz, né? Eu vou juntar aqui a pergunta do Cláudio, perguntando qual a missão da Pontui, né, atualmente, com a da Fabi, que ela pergunta valores e princípios que você quer que tenha essa nova fase da Pontui. Então, como é hoje, né, a missão e o que você vê de valores para guiar essa nova fase? Tá, o que nos guia, e aí quando a gente fala de valores, missão, a gente passou agora recentemente os últimos 8 meses por elaboração de book de cultura, enfim,
Mas no final do dia, o que eu sempre digo muito para todo mundo que está aqui, primeiro que a Pontui, ela acredita que a educação, ela pode impactar e pode transformar a vida das pessoas, a ponto das pessoas, de cada um de nós ter escolha para seguir o caminho que quer. Eu falo que a educação, ela traz poder de escolha. Quando você aumenta o teu conhecimento, você também aumenta as suas possibilidades. Eu sei que parece óbvio, mas nem sempre é. Então, não trazer uma educação de qualidade, não permitir o acesso à educação de qualidade. Então, por exemplo, se eu digo que no estado de São Paulo eu tenho acesso a ferramentas, tecnologia e metodologia que empoderam o aluno para a escrita, e isso não acontece em outra região do país, não faz sentido. Então, a gente acredita muito nessa capacidade. Pode ser em qualquer região do país. Eu vou estar levando a educação que impacte e transforme a vida das pessoas. Isso é o mais importante. Sempre foi. Não é o mais importante. Isso é o nosso norte. Como que a gente começou fazendo isso? Com produção escrita. E sabendo que a tecnologia permitia a gente não fazer isso para uma região, para um estado, para um município. Para fazer isso a nível nacional. Então, quando a gente olha para a nossa missão, é muito olhando para como a educação ela pode transformar, impactar, mudar a vida das pessoas, a ponto de elas terem um luxo, que hoje no Brasil de fazer escolhas. Quando a gente começa a olhar para valores, aí a gente vai entrar muito na nossa cultura interna, que está muito conectada ao nosso processo de agilidade, de respeito, de valorização, com certeza, do professor, porque eu sou professora, até uma questão pessoal. Então, a gente vai muito para dentro, enfim, né, para dentro desse lugar de acreditar que a tecnologia ela pode ser usada de forma humanizada, respeitando os valores, do ponto de vista ético. Então, sabendo que sim, em alguns momentos a gente vai, será que foi o melhor caminho? A gente vai voltar, mas sempre com foco em transformar, em melhorar e potencializar a vida de cada um de nós através da educação. Cris, tem um comentário, uma pergunta bem interessante aqui, na tua visão, né, na realidade, foge ainda está no tema, mas eu acho interessante perguntar. Eu, quando era pequeno, a gente fazia pesquisa na biblioteca, lendo Barça, Enciclopédia Britânica, Delta La Russa, essas coisas, né, e escrevia à mão. Você acha que as próximas gerações vão usar a inteligência artificial como a gente usava as enciclopédias? Você acha que esse conhecimento... Porque, assim, a inteligência artificial, na realidade, ela vai lá, ela busca fontes e ela te entrega um negócio mais mastigado. Você acredita que a gente vai começar a perguntar mais para ela ao invés de buscar as fontes? E se sim, isso não seria complicado porque ela tem vieses, ela aprende com viés do programador e de acordo com os conteúdos que são oferecidos ou não para ela, né? Uhum. Eu diria que não, e vou explicar o porquê. Quando a gente olha para uma enciclopédia, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, a minha pergunta ela vai ser direcionada. E aí, dentro do que eu direcionei, eu vou querer entender dentro daquele segmento, daquela linha de pensamento, daquele raciocínio. Então, por exemplo, eu quero entender o processo de colonização do país. Então, eu vou direto naquele lugar onde está escrito processo de colonização do país. Quando a gente vai para a IA, pensando mais na generativa, tá? Não necessariamente na IA como um todo. Mas na IA generativa, a gente está falando de análise e cruzamento de dados, a ponto dela criar algo novo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Google lançou uma ferramenta agora recente, que eu achei fantástica, do ponto de vista de tecnologia, tá? Você entra na ferramenta, que é uma ferramenta de gastronomia. Ela te fala para você escolher 2 países. Brasil, sei lá, Bolívia, Japão, qualquer um. Dentre os países escolhidos, ela vai te dar uma lista de ingredientes que na culinária daqueles países é mais utilizado. Então, Brasil, sei lá, X número de ingredientes, Bolívia. Ela pede para você escolher, dali ela forma uma receita inédita, ou seja, nunca existiu uma receita. Ela cria uma receita e ainda cria uma foto de como vai ficar o prato de algo que nunca existiu. Então, quando a gente está falando no sentido de generativo, não está dentro da enciclopédia. Se você perguntar, não vai estar dentro da enciclopédia. Ela vai pegar, ela vai unificar aquilo, vai fazer uma análise daquilo e vai te retornar. Cris, mas aí vai ter um viés ético. Aí tem, nossa, a gente poderia ficar a noite inteira aqui discutindo, pessoal. Existe uma discussão absurda em cima de como isso afeta do ponto de vista socioemocional. Tem várias questões, mas do ponto de vista de tecnologia, a capacidade de análise e criação para entrega para o indivíduo é surreal. Então é muito nesse lugar. Ela não vai ter a resposta ali para uma pergunta linear. Ela vai ter resposta para perguntas complexas. Então eu quero uma receita que nunca existiu de Brasil e Tailândia, usando 4 ingredientes do Brasil, esses 4, Tailândia, esses 4. Eu quero a foto de como esse prato vai ficar e eu quero a receita, incluindo a quantidade de ingredientes para o número de pessoas que eu vou convidar. É isso. Ela vai gerar para você.
Que coisa, né? E a gente pode esperar que cada vez mais a gente vai ter avanços mais rápidos, né? Por conta de uma série Sim. de leis que a gente chama, né? Os transistores vão ficando mais baratos e vão entrando nos circuitos integrados e vão ficando mais poderosos, e a tecnologia vai ficando mais barata porque é produzida em escala. E assim, agora que já tem o ChatGPT, já vem o Gemini, já vem o DeepSeek, já tem outro. Quer dizer, a coisa vai ficando cada vez mais rápida, né? E agora que a gente descobriu, né, por meio dos chineses, que dá para fazer com um processador não tão bom e com menos investimento, a coisa a gente pode esperar muita novidade por aí, né? Exatamente. Dentro da tua casa aí, eu digo, dentro da tua cozinha, na tua empresa, vocês estão sentindo, com relação à cultura organizacional, você está sentindo algum receio, alguma restrição do pessoal que trabalha contigo? A IA está chegando, a gente não vai ter o que fazer, ou a gente... o que está rolando em termos de sentimento do pessoal que trabalha aí? Ó, quando a gente fala, como a gente está na Pontui, mas está dentro de uma outra empresa, eu vou falar muito pautado no que a gente vencia aqui. Desenvolver novos produtos, usando novas tecnologias, é algo que está muito no nosso sangue. Só que a gente nunca tinha chegado num nível tão alto de disrupção. Então, naturalmente, isso eu me incluo com tranquilidade, tá, pessoal? É algo que, assim, hoje à tarde eu estava vendo algumas notícias falando sobre alguns robôs que estão saindo, é assustador, assim, o nível de velocidade que você falou, Fred, o nível de velocidade. Então, é um lugar que, ao mesmo tempo, te traz um anseio, você fala, cara, meu Deus, isso já é possível, mas a velocidade com que você começa a entregar, a velocidade com que o mercado absorve é outra. Então, gera um pouco de ansiedade. Então, essa ansiedade, não vou falar assim, é do time ponto, não, é minha, é de todo mundo, porque é algo muito novo, Fred. E tem um ponto que eu acho muito importante, que a IA generativa ela traz, que é a capacidade de questionar. Por quê? A IA generativa, ela não está querendo que você traga a resposta, ela está querendo que você faça a pergunta. E isso não é comum no nosso processo de educação no país. Então, eu falo isso também com tranquilidade, tá? Porque 15 anos de educação básica é muito incomum que alunos sejam incentivados a questionar. E se você não tem uma mentalidade questionadora, dificilmente você tem dificuldade de usar a IA generativa, porque ela vai te trazer o retorno, você precisa analisar, né, expandir, sintetizar, para depois continuar a ver se você vai fazer outra pergunta, se você vai buscar outra resposta. Então, quando a gente olha para isso, a gente está dizendo também que existe um perfil ali, a princípio, para ter mais facilidade, e perfis que vão ter mais dificuldade de usar. Então, isso traz medo, claro, gente, como qualquer algo que é novo. Então, assim, aí é um lugar que a gente vem conversando muito entre nós, em conversas que eu chamo de conversas difíceis, que são conversas precisam ser muito transparentes, porque, de fato, traz receio, traz medo no sentido, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Nessa velocidade que tudo está acontecendo, será que eu vou conseguir me atualizar? Então, a gente vai muito nesse lugar. Como que... o Fred falou muito para não ficar falando de solução, mas, enfim, a gente tem alguns movimentos aqui para isso, tá? Mas, sim, traz muito receio, traz muito medo, traz muita insegurança, mas a gente está acostumado. Por que eu estou falando a gente está acostumado? Eu acho importante a gente, enquanto profissionais, entender que hoje, atuar com tecnologias disruptivas, a gente está falando só de risco para o negócio. Está falando de risco para a tua carreira. E aí você tem que ver o que você está a fim de enfrentar. Porque, sim, você pode implementar algo que não tem histórico, a coisa que a gente está fazendo agora, não tem histórico, pode ser que dê muito ruim. E pode ser que dê muito bom. Então, assim, não, mas eu sou diretor de tecnologia, tá tudo tranquilo. Não, cara, não tá. Você tá à frente de uma das maiores mudanças do mundo. Então, pode ser que dê tudo bem, e pode ser que dê ruim, e tomara que a tua empresa tenha esse olhar de inovação, porque ela vai entender que tudo bem errar. Agora, se tiver num lugar onde a inovação é vista como algo que tem que ser punido, de fato, é bem complicado. A Fabi faz até um comentário aqui interessante, eu achei uma análise bem bacana. Ela diz que o grande segredo, então, é o direcionamento. Os professores vão ser grandes parceiros estratégicos, mas ela está perguntando se isso se sustenta no longo prazo, porque, segundo a análise dela aqui, os alunos, em algum momento no futuro, vão ser formados inteiramente por inteligência artificial. Tem bastante camada aí dentro do que você trouxe, Fabi, com alguns pontos são bem sensíveis, quando a gente está falando do professor, quando a gente está falando do aluno, porque assim, quando a gente vai falando da geração Z, né, que é a molecada que está saindo do ensino médio, eles têm um conhecimento de uso de tecnologia muito com os pessoal.
Quando a gente vai para o mercado de trabalho, e exemplos que eu vou chover no molhado, que muitos de vocês devem conhecer, grande parte da geração de Z, por exemplo, não usou um Word, gente, não usou um Excel, e tá tudo bem, não tô dizendo que tá certo ou tá errado, não, tá? Tô trazendo um fato. O que a gente vê hoje, e o que eu vejo também atuando junto com os meninos que estão vindo aí dessa geração, talvez a gente vai ter um pulo. Então, vou dar um exemplo. Eu não necessariamente, é uma premissa, mas não necessariamente eu preciso saber de Excel para pedir para o chat GPT, sei lá, fazer um ProCV para mim. Lógico que eu não vou pedir para ele fazer um ProCV, né? O raciocínio, tô dizendo. Mas, a princípio, a gente acha que não vai precisar. Então, de fato, talvez eles vão pular alguma etapa ali na perspectiva de uso de algum software, enfim, e vai direto para o chat GPT. Mas a geração Z tem muita dificuldade, com tranquilidade, eu afirmo isso, do ponto de vista de uso de tecnologia em ambientes formais, né? Ambientes, do ponto de vista pessoal, a gente sabe que eles navegam muito bem. Cris, o Renan está comentando aqui, ele está perguntando, né, qual que é o objetivo de vocês com relação ao uso da IA generativa? É uma correção parcial, automatizada, completa? E eu vou além, eu pergunto se isso vai, de alguma forma, impactar o output de vocês, que é entregar a correção com um vídeo, com um comentário. Massa, Renan. Eu vou te dar a resposta de como eu comecei o raciocínio, de como a Pontoin nasceu. Nesse momento, só para explicar um pouquinho a estrutura. Existe uma arquitetura para que a gente possa fazer o processo de correção dentro da Gemini. Essa arquitetura, imagina que fossem etapas. Então, existem etapas para que isso aconteça. Então, a gente implementou a etapa de plágio, e você implementa a etapa de leitura de imagem. Então, existem etapas que a gente vai fazer. Nesse momento, a gente consegue entregar a redação corrigida 100%. Mas isso é modularizado, então eu consigo ali em alguns pontos fazer essas mudanças. Escola que com plágio, escola que é sem plágio, eu consigo fazer essas mudanças, tá? Mas a princípio, hoje eu consigo entregar em um nível de personalização ainda maior do que o corretor faz. Nesse momento a gente está usando para produção escrita, mas a generativa eu consigo usar desde o ponto de vista de produção de conteúdo, elaborar planos de aulas para alunos que têm algum tipo de necessidade especial. Elaboração de item, elaboração de material didático, de ementa, elaboração de questões, correção de questões dissertativas, correções de questões abertas de matemática, correção de imagem. Então, assim, existe um campo amplo aí que dá para a gente trabalhar. Então, nesse momento, 100% processo de correção de produção escrita. Legal, que a mudança significativa mesmo, né? Muito. Bom, eu quero mesclar duas perguntas aqui que eu achei interessantes. Deixa eu encontrar aqui atrás. Né? A Karina pergunta qual o principal prejuízo na aprendizagem quando se usa inteligência artificial. E além da Karina, eu tenho outra aqui que pergunta, é o Flávio perguntando como essa rapidez pode contribuir ou atrapalhar no ensino. Legal. Pensem que no final do dia, eu estou entregando, nesse caso eu vou entregar, do ponto de vista de correção personalizada, eu vou entregar mais personalizado do que eu consigo entregar para um ser humano. E vou explicar o porquê para vocês. Imagine que eu tenho um texto com 5 competências, de 0 a 200, 1000 no total. Antes, o professor ele olhava de forma ampla e a gente colocava as notas de forma padronizada. A inteligência artificial ela consegue fazer por aluno, por competência. Então, o aluno sabe exatamente, imagine vocês aqui, vou entregar o trabalho para o Fred. Ele tem uma grade de correção, você vai saber exatamente, no critério 1, o que você errou, o que você pode melhorar, no critério 2, o que você errou, o que você pode melhorar, no 3, no 4, no 5. Do ponto de vista de entrega, de processo de aprendizagem, ela é tão boa quanto, e do ponto de vista de personalização, ela é melhor. O que a gente vai mapear agora? O quanto que eu consigo, a partir desse uso, porque o aluno vai receber, de novo, o mesmo fluxo, ele vai receber a correção, e a partir do que ele recebeu, como que eu consigo gerar intervenções? E aí eu tenho que usar dados. Então, como a gente está começando agora, né, começou esse ano, a gente está agora estão começando a chegar os dados para a gente ver o nível de acurácia para eu poder gerar intervenção, que também pode ser feita com IA. Então, assim, não tem como eu dizer para vocês que vai ter, na verdade não existe, isso não é um ponto que a gente acredita de pior, porque eu consigo entregar de forma mais personalizada. O que a gente quer entender é o quanto que isso me gera dados suficiente para eu ter uma intervenção cada vez com mais acurácia. Cara, eu fico imaginando aqui, que bacana você juntando todos esses dados aí, por exemplo. Uhum. Vamos lá, eu
que eu lembro aqui da minha época de escola, você precisa melhorar em regência, você precisa melhorar em situação, enfim. E aí você acompanhar esse aluno ao Exato, longo Fred. do tempo, você fala, cara, ele está evoluindo nisso, ele está melhorando. É muito louco isso, né? E educação básica, Fred, a gente trabalha. Hoje a gente não consegue porque o volume é muito alto e, obviamente, não consegue ter isso. Mas, por exemplo, com o IA, eu vou conseguir acompanhar o cara do processo de alfabetização se ele tiver. Nem só se ele estiver na mesma escola, mas a princípio eles estão na mesma escola, no processo de alfabetização, até a saída dele do terceira série do ensino médio, porque eu consegui cruzando esses dados. Então, assim, é um nível, eu venho ressaltando, né? É um nível de acurácia no que cada um precisa aprender de fato, qual material que eu indico, qual exercício, quanto tempo de estudo. Assim, é surreal. Mas dá para a gente poder acompanhar, com certeza. Tem muita coisa que dá para brotar disso, né, cara? Dá. Impressionante, impressionante. Bom, aqui tem mais uma pergunta também. Se vocês estão mapeando os riscos para adoção da IA, vocês têm alguma... o que preocupa mais com relação aos riscos? Com certeza, assim, a gente tem, ainda mais estando dentro de uma empresa do porte da FTD, do ponto de vista de governança, LGPD, perspectiva enfim, tem várias questões que a gente já vem olhando, do ponto de vista trabalhista, tem questões que a gente já vem olhando, e tem também as que estão surgindo. Então, assim, obviamente, por ser algo muito novo, o mercado também é vivo, né? O mercado, quando eu falo de mercado do ponto de vista só do modelo de negócio, enfim, estou falando dos stakeholders, como as pessoas se movimentam ao redor dessa nova tecnologia. Então, a gente vem mapeando, alguns pontos a gente entende que faz sentido a gente já atuar, alguns pontos ainda são muito prematuros, que é natural de adoção de novas tecnologias, mas a gente já vem olhando para isso sim. Na verdade, a gente precisa, né? Não tem nem como não olhar. Justamente um dos pontos que a gente está com a Google é esse. Que aí, obviamente, a gente está tendo um player que consegue já ter isso muito clareza. Né? Sem dúvida. O José Geraldo perguntou como é que é a estrutura, o organograma da empresa, como é que funciona na Pontu especificamente. Ah, legal. Bom, a gente está, como eu disse, a gente está dentro de uma diretoria de negócio dentro da FTD, tá? Dentro da Pontu, e eu estou como diretora geral. A gente tem uma diretora comercial, comercial e relacionamento, uma diretora de pesquisa e aprendizagem, um diretor de tecnologia e tecnologia e novos produtos e uma diretora operacional. Então, em diretoria nós somos em 5. Aí abaixo do 5 começa a escalar os times para cada uma das áreas, mas são 5 lideranças. Nós estamos em 23 pessoas hoje. O cara é bem enxuto mesmo, né? Muito. A Carolina aqui está fazendo uma pergunta para fazer possivelmente uma análise SWOT aí. A gente analisando de dentro de casa, né? Você falou quais são as suas forças, né? E se a gente for analisar o que você vê como fraquezas perante o mercado, em termos de, olha, isso eu não entrego, o mercado entrega, ou isso aqui eu tenho dificuldade de conseguir fazer com rapidez, enfim, o que você vê como fraquezas? Uhum. Carol, o que a gente tem hoje, que a gente entende muito como, eu vou colocar mais como um risco, tá? Eu poderia também trazer como mas eu acho que como um risco. A Letras, que é o principal concorrente nossa, dentro da esfera pública, ela fez uma rodada muito forte agora, levantou mais de 35 milhões. Então, a gente sabe que ela está, né, muito armada aí nessa perspectiva. A gente está, eu não sei se a palavra é fraqueza, mas como a gente está nesse ano de integração junto à FTD, naturalmente a gente tem processos que eram feitos numa velocidade, de uma forma, agora estão em outra velocidade, de outra forma, está tudo bem, só que eles estão mudando. Então a gente tem esse movimento também de mudança que traz ali, às vezes eu estico um pouco mais para entregar alguma coisa, ou eu entrego depois, enfim, né, depois do que estava esperado. Acho que nesse lugar seria bastante nesse ponto. Hoje é que para mim eu não entendo isso como uma fraqueza, porque não é o nosso core desenvolver IA, por isso que a gente está junto com a Google, mas se a gente for pegar a Letras, ela tem inteligência artificial própria, e é justamente por isso ela precisa de tanta grana, porque senão ela não consegue desenvolver internamente. Acho que do ponto de vista de risco e fraqueza, eu diria algo nesse sentido, tá? O que eu entendo do ponto de vista de ameaça dos concorrentes? De novo, a Letras, porque ela já tem uma estrada e uma trajetória com IA já há um bom tempo, muito antes da gente. A Letras nasce, né? Porque a inteligência é interna. Então,
Então, acho que seria mais essa expertise, essa experiência, que não necessariamente é algo que vai, eu diria que é determinante, mas obviamente influencia. Por que eu não estou falando que não é determinante? Abrindo um parênteses aqui. Quando a gente fala de IA generativa hoje, de uma forma muito rasa, assim, tá? Muito simples, mas eu diria que é um commodity. Por quê, gente? Eu consigo acoplar hoje. Eu não preciso ter interno. Antes eu tinha que fazer igual a letras. Eu tinha que abrir linha de pesquisa, eu tinha que buscar fomento público para poder trazer pesquisador e criar minha IA. Hoje não. Então a questão hoje é como eu transformo o modelo de negócio e como eu torno um produto. O contrário, né? Como eu torno um produto para transformar em modelo de negócio. Eu não tenho que ficar pensando assim, mas eu vou ter que ter pesquisado. Não. Ela está no mercado, eu preciso acoplar. Hoje o cara, tem um negócio pequeno, que o filho entende um pouco de tecnologia, ele cria um chatbot no ChatGPT e coloca no mercado dele do bairro, sabe? Então, é muito nesse lugar, é entender como eu transformo em produto dentro das oportunidades e como eu transformo isso em modelo de negócio sustentável. Eu ganho dinheiro com isso. Precisa. A gente está chegando ao final, tem as últimas perguntas para trazer aqui. O Carlos está perguntando atualmente qual que é o percentual de trabalho humano e o percentual de trabalho de IA que vocês têm em termos de percentual hoje. Então, esse é uma pergunta que eu achei que não fosse chegar, mas essa daí a gente ainda não pode divulgar por conta de go-to-market que a gente está fazendo junto a Google. Mas até o final do ano, a gente bate muito mais de 80%. Perfeito, perfeito. Eu não fiz o disclaimer no começo, mas antes da gente entrar no ar, eu conversei com a Cris. Eu falei, Cris, você fica super à vontade para dizer, porque principalmente nesse ambiente em que M&A, né, que aquisições e parcerias, etc., a gente tem os contratos de NDA, né, Non-Disclosure Agreement. Então, assim, tem vários assuntos que ela não pode falar por conta, por obrigações contratuais. Então, isso aí faz parte. A Fabi perguntando aqui, falou, vocês possuem uma proposta de valor aos clientes e à sociedade bem clara? Então, proposta de valor ao cliente é sempre pensando no impacto e aprendizagem do aluno, tá, Fabi? Como toda edtech, a gente é o que entrega para a escola, mas que usa o aluno. E a gente faz isso potencializando a aprendizagem da escrita. Como que eu mostro isso para a escola, por exemplo? Quando ela entra comigo, eu mostro que a cada 7 redações enviadas de forma sequencial, o aluno aumenta mais de 220 pontos. Então, eu posso dizer que eu vou contribuir em redução de custo, eu posso dizer que eu vou contribuir em tantas outras coisas, mas a proposta de valor está conectada ao processo de ensino-aprendizagem. É o que eu falo, né? Aqui, enfim, todo mundo que está aqui ou tem filho, ou tem filha, ou conhece alguém que tem filho, tem filho. Ninguém matricula um filho ou um filho numa escola para não aprender. Vou matricular meu filho aqui para não aprender. Não, tem que aprender. E a gente sabe que fazer isso em escala, ou dentro de processos muito específicos, né, de cada escola, que cada escola tem, a gente sabe que isso não é fácil. Então, com a escola, a proposta de valor se o professor já atua, ele é muito bom em sala de aula, o seu professor, então deixa que a gente, junto com ele, vá potencializar o que ele já faz. E aí, como que eu mostro isso, resultado? Então, agora sai o Enem, sai os resultados das redações, e aí a gente mostra como a gente contribui nesse sentido. Do ponto de vista da sociedade, é acreditar nesse lugar de que educação empodera e educação traz capacidade de escolha, possibilidade de escolha. Então, a gente está muito sempre nesse lugar acreditando que, hoje eu estou usando IA, já usei Google Drive, já usei tudo, se tiver que usar sinal de fumaça para poder chegar nesse lugar de impactar e melhorar a vida das pessoas, a gente vai usar. Então, tecnologia eu falo sempre que é meio, né? Nunca foi o fim de si só para a gente. Por isso que mudar e usar tecnologia é sempre tão comum aqui. Mas eu acho que pensando no ponto de vista social, é a gente conseguir cada vez mais, através da aprendizagem da escrita, através de entrada no vestibular, cada um de nós conseguir atingir o sonho, que seja ter um emprego melhor, conseguir mudar a renda per capita da casa, conseguir estar dentro de um ambiente universitário, enfim. Então, acho que vai muito nesse lugar. Perfeito. Chegando, então, ao final, só lembrando o pessoal, né, o problema que vocês vão abordar é realizar um planejamento estratégico e sirva para integrar a IA generativa nos processos que atualmente são executados por humanos na empresa Pontui. E já falamos também de alguns desafios, a Cris levantou os desafios de credibilidade dos clientes, preservar a mão de obra, posicionamento de mercado, cultura sobre processos, dependência de fornecedores externos, porque começa alguma certa dependência, e controle de qualidade. Cris, uma penúltima pergunta aqui.
Você já mapeia algumas competências internas que você fala, cara, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai complementar a IA, a gente consegue aproveitar isso daqui para a IA? Já tem algo nesse sentido? Você fala com os corretores ou de forma geral? De falar, olha, a equipe hoje, o que eu penso em informatizar, o que eu consigo aproveitar desse pessoal, isso vai encaixar, não vai encaixar, já tem uma ideia? Fred, isso é uma pergunta de acadêmica, assim, que a gente tem parceria com o Departamento de Psicologia que dá USP, a gente vem conversando muito sobre isso. Porque a gente está aprendendo a fazer algo e eu preciso descobrir como eu ensino quem está aprendendo. Não sei se ficou claro isso para vocês. Então, por exemplo, a gente do lado de cá, a gente fez muito teste para usar o prompt. Não foi uma aula, não foi um manual que chegou para a gente e falou assim, a gente faz tal isso e isso. Não, foi muita base de teste. Mas a gente acredita que não só na perspectiva de desenvolvimento de produto, mas como usuário final mesmo, né? Existem algumas premissas ou alguns conhecimentos prévios, competências, habilidades, né? E até atitudes que a gente precisa para poder ter, eu diria, um letramento digital, conseguir navegar na ferramenta, sabe? Então, com certeza que eu sei que é abstrato, mas com certeza eu destacaria pensamento crítico, capacidade de analisar um determinado contexto de forma crítica, capacidade de expansão e síntese, porque a gente está o tempo inteiro fazendo isso com IA generativa, e eu não diria que é uma necessidade o cara ser um nativo digital, mas ele precisa entender um pouquinho do que a tecnologia, de como que ela entra no processo, o que é essa linguagem que a IA fala, o que é esse contexto de pergunta, né? Porque o que eu falo, gente, o ChatGPT é uma barra, não tem mais nada, é igual uma barra que você faz uma pergunta. Mas por que ele é tão complexo? Então a gente também está aprendendo, Fred, sendo bem transparente, a gente está tentando, a gente tem algumas premissas, mas a gente também está tentando entender como replicar esse conhecimento. Então, é um desafio grande que a gente tem pela frente. Bom, desafio não falta para quem empreende, né, Cris? Cara, a gente está chegando ao final. Eu estou muito feliz, muito honrado da tua presença. Foi muito gostoso e sempre que é gostoso passa rápido, então passou muito rápido. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, Cris, que é uma pergunta que eu faço para todo mundo com quem eu converso. Cris, o que precisa para empreender? Cara, eu falo que às vezes a gente fala que é mais razão, que na verdade precisa de estômago, meu, e com certeza muito claro que você está empreendendo. Eu brinco que hoje a gente dentro do grupo maiores, ele mexe, eles escutam alguém falando assim, nossa, mas como vocês dão conta? Nossa, mas foi difícil. Se eu te contar a nossa trajetória que a gente pensou, isso está muito fácil. Eu acredito muito nesse lugar, no primeiro momento, tentando resumir. No primeiro momento tem que ser algo que você acredita, cara, sabe? Assim, um negócio que você fala, meu, eu preciso solucionar isso, eu preciso resolver isso, sabe? Lógico que todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa, mas tem que ser um lugar que você fala, meu, isso aqui é o meu legado, assim, sabe? Eu quero deixar isso como legado. Porque a hora que o negócio apertar e você vê que vai ferrar, desculpa, você vê que não vai dar certo, você se apega naquilo, sabe? Acho que esse é um primeiro ponto. E segundo ponto, e aí eu falo muito para mulheres, né, que querem empreender. Nenhum tem almoço grátis, precisa de dinheiro. Nenhum negócio tem como ele rodar sozinho, com, sei lá, com vento. Então precisa de captar investimento, precisa de ter acesso a capital, precisa de ter acesso a conhecimento. A gente passou por muita incubadora, passou por muita aceleradora. Então, acho que no primeiro momento eu diria acreditar, e o famoso propósito, no sentido de acreditar mesmo que aquilo você vai poder mudar, sabe? Você fala, meu, isso aqui, se tem alguém que pode fazer isso, eu. Acreditar nesse lugar, mas também se qualificar. E aí seja com acesso a capital, mas também, principalmente, com acesso a conhecimento. Né? Senhoras e senhores, essa foi Cris Miura, sócia-diretora da Pontui. O pessoal te acha no arroba Cris Miura e no arroba Pontui, plataforma Pontui, correto? LinkedIn, Instagram, fica à vontade. Obrigadão, Fred, prazerzão aí, fico à disposição de vocês. Cris, muito obrigado, cara, muito legal. Eu sou teu fã desde lá do Founder. Você participou, eu via lá seus pitches e eu falava, cara, tem coisa aí, tem coisa aí. Nossa, show de bola. Obrigada, Fred. Pessoal, obrigado demais, viu? Cris, obrigado pela tua presença, por compartilhar com a gente. Obrigado a todos vocês que assistiram, que ficaram até agora, e a vocês que vêm depois assistir, né, que muita gente assiste gravado.
É bonito ver alguém falando, alguém que tem paixão, né, que entende muito do assunto e tem paixão pela coisa, tá nos olhos, né? Os olhos da Cris brilham quando ela fala disso. Então, não tem coisa melhor, né, do que fazer o que a gente ama, né? O propósito, trabalhar com propósito não tem preço. Então, obrigado a todos que ficaram conosco. Essa foi mais uma live Case Fundace, que é uma atividade de prática do MBA USP em gestão estratégica. Eu aguardo, então, os trabalhos de vocês e eu os vejo em breve. Pessoal, muito obrigado. Cris, obrigado e até. Obrigada, tchau, tchau.